A outra expressão que eu gostaria de explicar como funciona é a expressão que permite você atribuir valores ou expressões a nomes. Parece ser uma definição estranha, mas ela vai ser o tipo de expressão que nós vamos mais utilizar em média no código OCaml, porque é isso que nós fazemos no código OCaml. Nós atribuímos valores e expressões a nomes e utilizamos esses nomes em outras expressões. Você já tiveram um gostinho dela em outro vídeo, no vídeo que eu ensinei a usar o REPL, mas a sintaxe dela também é relativamente simples. Você digita let, o nome que você quer e a expressão que você quer atribuir a esse nome. A partir daqui, sempre quando eu me referir a um nome, de qualquer maneira, o compilador ou o interpretador não vai fazer nada a não ser substituir o resultado dessa expressão. Essa expressão vai ser avaliada no lugar onde aparece o nome. É como se fosse um macro, assim, em C, mas não bem isso. Não é desse jeito que funciona, mas é como se fosse. Esse estilo de declaração, let nome igual uma expressão, é um pouco parecido com declarar uma variável global, se você estiver fazendo isso no arquivo. Não tem muita coisa a ver, mas o resultado é quase que o mesmo. Porque esse nome que eu defini vai estar acessível para qualquer coisa que esteja abaixo dele. Então, é como se eu tivesse declarado um negócio no topo do arquivo em C e usasse ele no resto do arquivo. É uma coisa poderosa, mas a gente não tem que ter tanto cuidado assim, em relação a declarações globais ou declarações locais. Em OCaml a gente não se preocupa muito com isso. Nós nos preocupamos com os nomes e os passos de nomes para evitar colisões. E mesmo assim vocês vão ver que é bem natural o jeito que a coisa flui. Esse estilo de declaração, que é só let, ela na verdade é açúcar sintático para uma declaração um pouco mais genérica, na verdade um pouco mais explícita. O jeito completo da declaração let é let, nome, igual uma expressão, em um contexto. Você digita essa palavra, in, que em português quer dizer em. E qual que é esse contexto? O que quer dizer por contexto? Bem, o contexto é uma expressão. Então, o que o programa vai fazer quando ele vê isso aqui? A primeira coisa que ele vai fazer vai ser tentar avaliar a expressão 1, colocar o resultado, amarrar o resultado dela a um nome. E nessa expressão, onde tiver a palavra nome, ele vai substituir por esse resultado. Isso tem a ver com o jeito que o OCaml interpreta os valores, interpreta as coisas. É uma approach chamada call by value. Basicamente o programa é um pouco ansioso para fazer as coisas. Ele tenta processar tudo logo quanto antes e não deixa para fazer as coisas depois. Isso é em contrapartida com isso em inglês é geralmente chamado de eager ou strict, que é ansioso ou rígido. A contrapartida disso é uma avaliação preguiçosa, literalmente lazy. Em OCaml a gente pode fazer coisas utilizando uma aproximação meio lazy, meio preguiçosa. Eu não sei se eu vou chegar a abordar isso, mas tem os seus benefícios, mas por enquanto vamos ficar só no OCaml padrãozinho. Uma linguagem que é extremamente preguiçosa é Haskell. Então, se você tem interesse em aprender mais a respeito disso, dê uma olhada em algum tutorial de Haskell, que é uma linguagem que nunca faz nada a não ser que precise e vai empurrando o processamento até o último momento. Uma coisa engraçada é que esse formato aqui, ele é uma espécie de açúcar sintático para esse formato aqui. Quando eu digito isso no arquivo ou no REPL, é como se ele estivesse me dizendo implicitamente que o nome vai estar disponível no resto do arquivo. Aí eu digito outro nome aqui, por alguma razão, preciso definir outra coisa.
que depende desse nome. Por exemplo, se eu não botar o in aqui, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai definir esse nome para o resto do arquivo. E assim por diante. É assim que o OCaml funciona, mais ou menos. Não é exatamente assim, mas é quase. Aqui no REPL eu vou rodar um exemplo para mostrar como essa espécie de declaração funciona. Eu vou fazer uma expressão aritmética bem simples com algumas variáveis. Eu vou declarar um x que é igual a uma constante, e essa constante vai existir num contexto. Esse contexto vai ser outra constante, que é igual a x mais 2, por exemplo. Vamos fazer mais continhos. Que vai em outro contexto, que vai ter outra constante, que vai ser igual a outra constante vezes 2. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente entender o que está acontecendo agora. Por exemplo, se eu pegar x mais y mais z, o que você acha que vai aparecer aqui no REPL? Bem, uma dica é que eu estou trabalhando com inteiros, então bem provável que saia alguma coisa diferente de um inteiro daqui, mas qual é o valor? Vamos ver. 10. Eu fiz um desenho para explicar como isso funciona. Um desenho um pouco cru, mas dá de entender. Isso não é um diagrama de Venn, eu só desenhei os escopos como quadrados. Os escopos são os lugares onde os nomes meio que existem. Na primeira expressão, let x igual a 1 in, o que acontece é que o interpretador vê isso aqui e fala, olha, tem um valor, um tal de 1, que é um inteiro, e eu vou avaliar isso, só que não tenho o que fazer, ele é 1. Então eu vou amarrar, vou atribuir esse valor a esse nome x. E onde é que esse x vai existir? Bem, ele vai existir nesse contexto que eu ainda vou definir aqui embaixo. E que contexto é esse? Bem, é a expressão 2, que é let y igual a x mais 2. O compilador vai olhar isso aqui e falar, olha, tem um x aqui e esse x já foi definido. Substitui por 1, avalia toda essa expressão, que vai dar 3, faz a mesma coisa. Ele atribui esse valor, esse resultado, de maneira bem ansiosa, bem rígida, ele não espera, ele não passa essa expressão para frente, ao nome y. Então agora, nesse contexto que eu ainda vou terminar de escrever, y vai valer 3. No próximo contexto eu defino z, que é igual a y vezes 2 em outro contexto. E o que ele faz? Mesma coisa. Ele avalia a expressão y vezes 2, ele fala, opa, tem um y. Y igual a 3. 3 vezes 2, 6. Eu amarro isso ao z. E isso vai valer em algum contexto que eu ainda vou definir. Aqui o contexto finalmente acaba. Eu tenho uma expressão final que não se refere a nenhum outro contexto abaixo dela. E que expressão é essa? Bem, eu somo os valores. X, que é igual a 1, y, que é igual a 3, e z, que é igual a 6. Eu vou avaliar essa expressão e eu vou ter o valor 10. Mas esse 10 não existe solto. Eu estou meio que num telescópio de contextos, assim, só que em vez de eles estarem se estendendo, eles estão meio que entrando um dentro do outro. E quando eu chego no final, eu retorno para o começo. Porque toda essa expressão aqui, ela está se referindo a E1. Então, E1 vai avaliar para o valor 10. É esse o processo que o OCaml faz. E essa palavra let, ela vai ser utilizada muitas vezes no código. Eu sei que esse processo é bem diferente de Python e JavaScript. Em Python, por exemplo, você só chamaria y igual a 1, x igual a 1, y igual a x mais 2, z igual a y vezes 2,
E aí nós temos uma diferença, né? Que em Python você teria que ter um valor, chamaria de resultado, x mais y mais z. Ou então você simplesmente uh, digitaria isso no interpretador e veria o que ele te dá, né, no resultado. Em OCaml não, você tem poder sobre o escopo onde os nomes existem e você pode criar quantos escopos quão profundos você quiser. E na verdade, escrever o código em OCaml é fazer isso explicitamente ou implicitamente. É uma noção bem poderosa, somente algumas linguagens permitem fazer isso e OCaml é uma delas. Python, por exemplo, tem alguns problemas em relação à colisão de nomes e poluição do espaço de nomes. O escopo tem umas regrinhas bem rígidas que precisam ser seguidas, mas elas você não lembra de todas, então sempre tem alguns problemas. Aqui a regra é simples, ela é explícita e ela sempre é seguida. Então não tem exceções, não tem extras, nada. Você declara let, amarra coisas a nomes. Além de explicar um pouco sobre como a sintaxe da expressão let e let in funciona e a semântica também, preciso falar um pouco sobre sombreamento, o inglês shadowing de variáveis. Como nós temos o poder de definir contextos e escopos à vontade, o OCaml pode dar a impressão de que ele não é uma linguagem pura e que você está, na verdade, mudando o código. Isso, como eu falei, é uma ilusão. Um exemplo é se eu definir uma variável y e disser que ela é igual e atribuir ela o valor 10. Agora, toda vez que eu me referir a y, eu vou ter o valor 10, que é um íntegro. Mas se eu fizer isso de novo, chamar let y igual a false, que é um booleano, o código compila e aparentemente y mudou de valor. Só que não é muito bem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, como cada definição let abre um escopo novo dentro do arquivo que eu estou trabalhando, definição let sem o let in, vale a pena dizer, eu simplesmente estou utilizando outra variável y dentro de um escopo mais interior ao anterior. Eu estou um pouco mais dentro daqueles lets. E como eu não tenho como voltar para cima, e realmente é impossível voltar quando eu não uso in, eu sempre estou entrando cada vez mais em um escopo, eu vou me referir a um mesmo nome, só que para uma variável diferente, para uma coisa diferente, só que ela tem o mesmo nome. Na memória do computador agora vão ter vários y's, cada um com valor, cada um com tipo, mas eu só vou conseguir acessar o que está mais próximo de mim no escopo mais interior do que quer que seja que eu estou fazendo. Eu vou desenhar um diagrama para explicar o que eu estou fazendo. É um diagrama bem simples. Foi basicamente isso que nós fizemos. Eu criei um nome y e amarrei ele ao valor 5. Só que eu não usei uma definição let in. Eu não escolhi uma expressão para que esse y seja aplicado. Então é como se fosse implícito que ele vai ser aplicado no escopo inferior, no resto do arquivo. Que esse escopo, na verdade, é aberto ao definir o let. E nesse escopo vermelho aqui, se eu não fizesse mais nada, se eu simplesmente, por exemplo, somasse y mais 1, daria 6. No vermelho, logo depois, se eu escrever let y igual a false, eu acabei de criar um novo escopo. E nesse novo escopo eu tenho um outro nome, só que é um nome escrito igual, é uma coisa diferente com o mesmo nome, que tem um valor false, que é um valor booleano, ele é até de outro tipo. Esse código é válido, isso chama sombreamento. É uma coisa que acontece em várias linguagens, algumas são intencionais, outras são acidentais, mas você tem que tomar cuidado no código, porque tem algumas situações que são ambíguas para o ser humano, mas para o compilador não. Eu vou mostrar isso a seguir.
Como eu falei, essa questão do escopo pode gerar um código ambíguo para seres humanos. Você vai ler o código e vai ficar em dúvida sobre qual vai ser o resultado se você avaliar aquela expressão. Bem provável que ela compile, mas você não vai conseguir saber de cabeça. Isso é sempre uma coisa ruim. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando reutiliza nomes de coisas para não ficar um código confuso. Eu vou mostrar um exemplo. Se eu, por exemplo, declarar x igual a 1 num outro contexto, e nesse contexto eu falar, olha, eu sei que eu tenho um x igual a 1 e agora eu também vou ter um x que é igual a 10 e eu vou calcular um valor x mais 1. Qual que vai ser o resultado desse código? É um exemplo simples, mas quando eu comecei a aprender o kernel, eu demorei um pouquinho para entender o que está acontecendo. Eu vou avaliar, eu sugiro que você pause o vídeo e tente entender qual é o scope e o que está valendo onde. O resultado é 11, porque aquele primeiro x, ele foi amarrado a um valor 1, eu entrei em um novo escopo, criei um outro x, amarrei ele ao valor 10, atribuí ele ao valor 10, num outro escopo de uma expressão de soma, x mais 1. Aquele carinha ali, o x mais 1, ele só tem noção do x igual a 10. Ele não tem como saber que o 1 também é igual a x, ou ele não tem condições de decidir. O OCaml já fez isso, a prioridade é o escopo mais próximo, para evitar a ambiguidade no código. Inclusive, o compilador nos avisa, ele fala, olha, cara, na linha 26, você tem uma variável que você não usou, a x. Mas você fala, mas olha, eu usei x igual a 10 e eu somei a 1. Não, mas você definiu x igual a 1 e acabou não utilizando. Esse código também faria a mesma coisa se eu não utilizasse x, se eu utilizasse outro nome aqui, vamos dizer A. Ele vai falar a mesma coisa, olha, se você declarou um negócio chamado A, você botou ele dentro de um escopo e não usou. Por quê? Esse exemplo é bobo, mas se você levar em conta a natureza ansiosa ou rígida do OCaml para avaliar as coisas, às vezes expressões que são computacionalmente caras, elas podem ser calculadas à toa. Então esse tipo de aviso é bom, porque você pode estar pegando um valor que é muito demorado para calcular e não utilizando. E esse é um exemplo que mostra que você tem que tomar cuidado com os nomes das coisas. Não precisa dar nomes super grandes, mas só evite dar nomes que não te ensinem nada a respeito do que está acontecendo, ou nomes muito parecidos e difíceis de ler.